Daniela Lima soltou o verbo contra Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, o presidente do PL teria atuado como um verdadeiro agente oculto das emendas parlamentares, direcionando quase 120 milhões de reais sem sequer possuir mandato. E Flávio Dino resolveu apertar o cerco. Veja. Olha, Sarza, o roteirista de Brasil, ele realmente não se cansa de inovar. Porque depois do orçamento secreto, agora a gente tem o agente oculto. O agente oculto do orçamento secreto. Que é o que a Polícia Federal diz que Valdemar da Costa Neto se tornou na operacionalização de emendas às quais ele não tem direito. Vamos explicar para quem está em casa. Qual é o espírito da emenda, segundo o criador do instrumento na Constituição? O seu voto para deputado e para senador, ele é um voto muito importante, porque para o Constituinte, para a nossa lei, o deputado e o senador são a menor ponte entre a necessidade do seu estado, da sua cidade, da sua rua, da sua casa e o poder público. A menor ponte por quê? Se você sabe em quem você votou, você tem uma representação desse parlamentar na sua cidade, uma representação desse parlamentar no seu bairro, uma representação desse parlamentar no seu estado, e você vai lá e fala: a ponte que junta o meu município ao município onde eu presto serviço caiu. E aí esse parlamentar tem um instrumento dado pela Constituição para encurtar o caminho entre a necessidade da população e o dinheiro público. Essa é a ideia da emenda. O parlamento ficou satisfeito com isso? Não. O parlamento resolveu, sob Jair Bolsonaro, criar ou elasticizar ao máximo o que a gente conhece hoje como orçamento secreto. De uma maneira em que a pessoa que deu a este parlamentar o direito de exercer a destinação de emenda e de recurso simplesmente não saiba para onde foi o dinheiro dela. Não saiba para onde foi o dinheiro público. Se para a cidade onde ela que elegeu aquele parlamentar, para o estado que elegeu aquele parlamentar, ou se para o interesse de um terceiro, que é o que a gente está vendo agora. Valdemar da Costa Neto não tem mandato. Valdemar da Costa Neto não tem cargo de liderança partidária dentro da Câmara. Valdemar da Costa Neto, nem no quesito mais escandaloso do orçamento secreto, que é você pegar um líder de uma comissão e este líder dizer para onde vai o dinheiro, teria direito a fazê-lo. 119 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, suspeitos de terem ido para locais determinados não pelo parlamentar eleito, não pelo deputado eleito, mas pelo presidente de um partido que manteve tentáculos muito próximos com a gestão anterior e com esta também da Câmara dos Deputados. Diante de toda a sorte de absurdo que nós já vimos em se tratando de orçamento secreto, desde a cidade dos desdentados no Maranhão, até o esquema montado pelo deputado Josimar Maranhãozinho e outros, todos os três do PL, para desviar dinheiro de emenda, achacando o prefeito, dizendo: eu mando dinheiro, mas 1/3 é meu, 25% é meu. Então aí, que tal volta? Condenados foram. Agora a gente tem o agente oculto, a pessoa que não foi eleita, a pessoa que não tem direito e que ainda assim determinou quase 120 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, o investimento de quase 120 milhões de reais à revelia do que diz a lei. Sarza, se comprovadas as alegações nessa hipótese inicial investigatória da Polícia Federal, o Brasil de fato está batendo recorde na categoria de disfarçatez, porque o cara tem apenas 90 deputados, Sarza. Quase 100 deputados. E não dava para, por meio desses, atender ali, né? Ou, sei lá, fazer a gestão. Eu não sei. Quiser ter direito à emenda, disputa o mandato. Legalmente é a única forma. Pois é. Agora, Dani, os parlamentares eles têm que assinar, né? Quando direcionam as emendas, né? Não fica claro exatamente quais foram os parlamentares, né? Que autorizaram ou, na pior das hipóteses, né? Não sabiam que estavam tendo os nomes deles utilizados para o direcionamento dessas verbas que, segundo o ministro Flávio Dino e a Polícia Federal, eram encaminhadas pelo presidente do Partido Liberal. Mas a gênese do orçamento secreto é essa, amigo, que é você simplesmente... Como é que o orçamento secreto começa a pegar? Vamos voltar aqui. É importante que as pessoas saibam, é ano de eleição, gente. Não vote no seu deputado, no seu senador com a cabeça na lua, porque é muito importante o papel que esses caras têm. Como é que é a gênese do orçamento secreto? Cria-se uma figura que é a indicação do líder do orçamento. É uma pessoa só, é o cara que é relator do orçamento. Todo ano o Brasil é obrigado a, em
enviar o governo ao Congresso Nacional o seu projeto de lei orçamentário anual, que é basicamente um extrato e um saldo que o governo diz, eu tenho que pagar isso e eu tenho isso de arrecadação. Vamos cruzar essas continhas aqui e esse é o meu orçamento. O Congresso precisa olhar aquilo, Câmara e Senado, e falar, beleza, esse orçamento tá assim. Não, eu acho que tem pouco dinheiro para educação, vai mais para lá. Não, acho que tem pouco dinheiro para saúde, vai mais para cá. Não, acho que tem muito gasto com funcionalismo, corta. É assim que funciona. Todo ano isso acontece ou deveria acontecer. Nessa brincadeira, tem uma pessoa que é a relatora do processo de orçamento anual. Como vem o orçamento secreto? Deu-se a este único personagem o papel de ele próprio atendendo listinha de papel de pão, e eu não estou de sacanagem, foi uma expressão usada na audiência pública diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem coisa que está em papel de pão, que significa que está onde? No raio que o parta. Dinheiro público sendo destinado com base em anotação de papel de pão do raio que o parta. Não é brincadeira, isso foi dito. Isso está nos anais dos julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Tá? Então, este personagem, o relator do orçamento, ouvi e falava, então, Sarza, e aí? Aí o Sarza fala, não, eu moro ali perto do centro, eu trabalho ali perto do centro, em São Paulo, coloca lá uns 12 milhões, diz que é para asfaltamento, depois eu vejo. E aí, este cidadão, relator do orçamento, ia lá e jogava 12 milhões como se fosse dele, em São Paulo, mesmo ele tendo sido eleito por Roraima, um exemplo hipotético, que na verdade é dinheiro do Sarza. Mas quem vai executar esse contrato? A prefeitura foi avisada, tem um negócio, quem vai fiscalizar? Metade do orçamento de investimentos do Brasil, metade de tudo que o país tem para investir em hospital, escola, creche, ponte, estrada, metade está na mão do Congresso, funcionando com esses critérios, meus amigos. Se isso não for argumento suficiente para você votar com seriedade para deputado e senador, eu não sei mais o que pode ser, porque é metade do futuro dos seus filhos, metade da boa sobrevivência da sua família, metade da infraestrutura da sua cidade, do seu estado, está na mão do seu deputado federal e do seu senador, e eles estão trabalhando com este tipo de seriedade, segundo a Polícia Federal vem nos mostrando sistematicamente desde 2023. Se a gente for pensar que o inquérito sobre o esquema montado pelo Josimar Maranhãozinho, né? Esse grupo já condenado, ele mais 3 deputados, todos do PL, né? Inclusive Josimar. A gente for pensar que era um caso, ele tem mais outro em investigação. Inclusive teve ação recentemente autorizada pelo gabinete do ministro Dino também. Se você pensar que só um inquérito eram 3 ou 4 deputados, com 80, imagina o que está acontecendo. Por que a animosidade do Congresso com o Supremo Tribunal Federal pegando... E isso não diz que o Supremo está em ótimos lençóis, não, tá? Cada instituição que cuida do seu lençol sujo. Mas o do Congresso, esse negócio de jogar a poeira do lençol para cima do Supremo Tribunal Federal tem muito mais a ver com a investigação do orçamento secreto do que com qualquer descontentamento a respeito do mérito de decisões tomadas pelo STF com este ou aquele grupo político. Tem a ver com o fato de que hoje o Congresso sabe que uma boa parte está sob mira grossa da Polícia Federal por conta dos anos, pelo menos 5 anos, em que o orçamento secreto correu solto em Brasília. Primeiro tivemos o orçamento secreto. Agora, segundo Daniela Lima, apareceu o agente oculto do orçamento secreto. E quem seria esse personagem? Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que não é deputado, não é senador e não ocupa nenhum cargo formal de liderança dentro da Câmara. Mesmo assim, uma investigação da Polícia Federal aponta que ele teria participado da indicação de pelo menos 21 emendas parlamentares, que somam cerca de 119 milhões de reais. É impressionante. O cidadão não recebeu um voto para exercer mandato atualmente, mas, segundo a investigação, teria conquistado um poder que muito parlamentar eleito gostaria de ter. É quase um mandato por telepatia. Ninguém votou, ninguém viu, mas o dinheiro público teria obedecido. E aqui está o ponto mais grave. Emenda parlamentar não é mesada de partido, não é presente para aliado e muito menos um cofre particular de dirigente partidário. Esse dinheiro deveria servir para construir escolas, reformar hospitais, melhorar estradas, levantar pontes e atender necessidades reais da população. Por isso, precisa existir transparência. O cidadão tem o direito de saber quem pediu, para onde foi, por que foi e quem ficou responsável por fiscalizar. Segundo a apuração, nomes de deputados teriam sido utilizados nos registros para dar aparência legal às indicações feitas por alguém sem mandato. A Polícia Federal também investiga se esses parlamentares sabiam que seus nomes estavam sendo usados. Quer dizer, além do agente oculto, podemos ter parlamentares figurando como uma espécie de laranja orçamentário. É o orçamento público virando filme de espionagem, só que pago com o nosso dinheiro.
Flávio Dino determinou o bloqueio de aproximadamente 119 milhões de reais em bens de Valdemar e suspendeu a execução das emendas investigadas. Valdemar nega qualquer crime. Sua defesa afirma que ele apenas exercia uma atividade política legítima, dialogando com a bancada e defendendo prioridades regionais. Dialogar com parlamentar é legítimo. O que precisa ser explicado é outra coisa. Como orientações atribuídas a um presidente de partido teriam entrado no sistema oficial, como se fossem solicitações de deputados eleitos? Porque influência política é uma coisa. Assumir pelas sombras um poder constitucional que pertence ao parlamentar é outra completamente diferente. E Daniela Lima foi certeira. Caso essas suspeitas sejam comprovadas, estaremos diante de um verdadeiro recorde de desfaçatez. O PL possui uma das maiores bancadas da Câmara. Valdemar poderia conversar com seus deputados, apresentar prioridades e defender projetos abertamente. Mas, segundo a investigação, ele teria escolhido justamente o caminho oculto. Então fica a pergunta: por que esconder? Quando um político se apresenta como dono do dinheiro público, quem perde é a população. É a creche que não sai, o posto de saúde que continua sem estrutura e a estrada que permanece abandonada. Por isso, investigar emendas não é perseguir o Congresso nem atacar a política. É defender o direito do povo de saber quem está colocando a mão no orçamento. Dinheiro público não pode ter dono, padrinho secreto nem agente oculto. Tem que ter nome, documento, fiscalização e transparência. E quem quiser mandar em emenda parlamentar, como disse Daniela Lima, que dispute uma eleição, conquiste votos e assuma publicamente a responsabilidade.